e quis o Luciano, a Neivinha, Giancarlo, não fui eu que pedi, que eu falasse agora isso que eu vou dizer para vocês. E isso é, como o Luciano disse, o caminho que eu percorri para sair do inferno e vir para o céu. Então, talvez algumas coisas que eu vou dizer vocês não concordem, não tem problema nenhum, porque não é o que eu vou dizer que importa, é o que vocês vão fazer com o que eu vou dizer que importa, tá? E o Giancarlo está aí? Tá. Porque eu só vou fazer uma contribuição na palestra dele, porque ela é muito importante para todos nós, para a gente entender por que nós estivemos aqui nesse final de semana, o porquê da família que nós temos, e o porquê da bênção de todos, que eu consegui conversar um pouquinho e passar e receber energia, que é para a gente entender o que ele disse do tempo que nós estamos começando a viver. Eu pedi para tu estares aqui porque eu quero fazer uma contribuição com a tua palestra. Quando o Giancarlo diz que nós estamos em 3 categorias, os adormecidos, os semi-adormecidos e os despertos, então eu só vou colocar a proporção agora. Deixa eu falar. Os adormecidos são 95% da humanidade. Os semidespertos são 4% da humanidade. Agora faça uma conta, você sabe quem são os despertos. Ok? Com certeza, todos nós estamos ou da fronteira do 95 para o 4, que já é fantástico, ou dentro do 4. Mas eu digo, posso estar enganado, nenhum de nós ainda está no 1. Porque esses não aparecem. Eles não conseguem, como o Giancarlo, eles não conseguem viver conosco e nem, eles não têm o que dizer mais para nós. Eles têm é que mandar a vibração para que a gente acelere o processo. Então isso, gente, é para vocês, nós todos cuidarmos. Por isso a cruz de luz, que é tranquilo, mas a desintoxicação espiritual que eu quero compartilhar muito com vocês, porque a gente sai, o 95 é os intoxicados, de todas as formas, especialmente pela teologia. Por isso que eu disse, o que eu vou dizer, como eu disse ontem, é verdade para mim. É a minha experiência de quase 50 anos de buscador objetivo, porque desde que a gente é fecundado, a gente é um buscador da luz, o 1%, do mais alto grau, até a transmutação, tá bom? Então, nós estamos bem na foto, gente, e nós vamos conviver com pessoas que não estão bem na foto. O que permitirá a nossa convivência? Misericórdia, compaixão, perdão, posicionamento. Posicionamento. Se eu fizer isso, isso é amor. Tá? O que eu quero dizer com posicionamento? Porque existem 2 formas de praticar a bondade. A tola e a caridade sábia. Os 95 estão na bondade tola. Os que já vão chegando perto dos 4 e os 4, já sabem praticar a caridade sábia. Já sabem pedir e receber sem egoísmo.
Nos 95 é egoísmo, por isso a sociedade de consumo. Então, os donos da sociedade de consumo, e o pior consumo é o teológico, porque criou esse momento histórico. Então, alguns slides a gente vai coincidir, é óbvio, né? Mas é para a gente sair daqui com essa certeza, né? Olha a missão de vocês lá com a livraria, né? Então, aqui a missão dessa casa, né? E a nossa missão individual conosco, na família e depois com os demais, ok? E agora vocês vão entender o que eu disse antes. Essa é a ordem da importância para mim dos 4 padrões de alimentos que nós precisamos: informacionais, afetivos, espirituais e biológicos. A partir dos biológicos é corpo físico. Afetivos e informacionais é corpo mental. E espiritual é corpo consciencial. O básico, o médio e o superior. Mas eu só entendo que eu sou um ser de luz se eu tiver informação, tá? Então, esses 2 dias, essa overdose, esse banquete informacional, né, foi para a gente reciclar a nossa dieta, o nosso cardápio evolutivo. A física quântica é tanto ciência como espiritualidade. É o caminho de volta à vida eterna no universo que nos criou. Eu não me lembro quem disse hoje de manhã, me marcou muito. Eu acho que foi a Marlene. Esta vida é um elo em todas as vidas. Então nós estamos sempre dentro da vida. É isso que está nesse slide aqui. As pessoas que sentem solidão entre vocês, gente, não tem como se sentir apartado da fonte. Cada um de nós é uma célula do corpo de Deus. Então nós sempre estamos no colo dele. Agora a gente pode ficar emburrado, né? E virar para o canto para ver se ele vai olhar para nós. Ele vai dizer, né, como bom self: tá bom, meu filhinho. Lembrem do prego de ontem, né? Sai do castigo, foi tu que quis ir para lá, tá? Como eu disse, alguns slides a gente vai repetir. Os pensamentos são a energia da mente que influenciam diretamente como o cérebro controla a fisiologia do corpo. Vai ter um momento que eu vou explicar para vocês que nós somos uma catedral, tá? Então, os pensamentos é que dirigem a nossa vida. Cuidado em que zona mental tu está pensando, porque o que tu está pensando naquela zona é o que vai determinar os teus atos na sequência. Não esqueçam, gente, pelo amor do futuro, tá? Porque a gente gostaria de estar sempre aqui, na plena consciência do plano horizontal e do plano vertical. Olha a cruz de luz, daqui a pouco nós vamos ver. No neocórtex. O nutridor das minhas boas ou más decisões é o plano afetivo, onde está o trono de Deus em nós, que o Giancarlo mostrou antes. E aqui está a nossa origem terrena. Aqui já é a mixagem, e aí deu esse ser que nós estamos, e quem sabe no trabalho futuro a gente pode falar um pouco quem realmente nós somos, como é que nós nos tornamos quem nós somos, tá? Tem muita mentira nessa história aí. Então aqui é o instinto de sobrevivência, aqui é partir para o abraço, e aqui é entender o significado do abraço, tá? Então, sobrevivência, convivência, dar-se conta, perceber, tá? Uma outra representação para vocês verem a evolução até nós nos humanizarmos. E a percepção da humanização, temos que admitir,
vem através dos xamãs, vem através dos primeiros sacerdotes que foram necessários. Como vocês vão receber o material, então aqui eu reforço, gente, para não esquecer os 3 cérebros verticais. A Santíssima Trindade em nós, constitucional, porque depois nós temos o princípio triádico, que é a Santíssima Trindade perceptiva. Então, de novo, o 3 é a figura sagrada, a geométrica, da geometria sagrada mais importante. O cérebro não diferencia a imaginação da realidade. O que eu disse ontem? O cérebro não entende palavras. Ele entende frequência de onda. E a frequência de onda, o que determina ela? As 4 palavras que nós vimos ontem, que é a base do livro. Intenção. Intuição é sacar. Intenção é o que eu vou fazer com o que eu intuir. Como fazer afeto. A forma de fazer emoção. Tá? Então, gente, se eu vibro na escassez, é isso que o cérebro vai entender e vai cumprir a ordem. Se eu vibro na prosperidade, é isso que ele vai entender e vai perceber a ordem. E escassez e prosperidade, tem muita gente pensando que é só em relação ao dinheiro, ao ter. Não, é tudo na nossa vida, ou é escassez, ou é prosperidade. Se sentir amado, amar. Se é na escassez, já vi na pobreza daquele relacionamento. Se é na prosperidade, que bom estar com quem eu estou, a 2, a muitos e principalmente a 1. Ama teu próximo como a ti mesmo. Esse cara sabia das coisas. Daí então, como disse, repetindo, vou passar mais rápido, é assim que entra a informação no nosso cérebro. Então, o poder da meditação, né? Que é para a gente adequar a frequência vibratória e se dar conta. Então, a partir de hoje, você já sabe, qualquer desconforto, eu estou vibrando contra mim. Qualquer bem-estar, eu estou vibrando a meu favor. Como a informação transita dentro do sistema nervoso, então, efeito tunelagem é uma das últimas contribuições da neurociência. Então, a onda anda por dentro do neurônio, chega na sinapse nervosa e expressa o quê? As nossas intenções. Eu acho que ninguém vai mais esquecer que a gente é um ser vibratório. Alguém vai esquecer? Se esquecer, por sua conta e risco. Linguagem computacional. Esse é de hoje, não é de ontem, né? A gente fala que a linguagem computacional é 0 e 1, né? E 0 e 1 é tudo que existe no cosmos desde o Big Bang. Quem é 0? O que é o 0? O que é o círculo que nunca para? Quem é esse aqui? O que nós chamamos de Deus. O que é 1? A criatura. A criação divina. Vós sois deuses, só que vos esqueceram. 0 e 1 é tudo que existe no universo. Então, tu é um ser de luz. Eu sou um ser de luz e cada um de nós. E olha aqui, está tudo aqui dentro. Alguém pode estar fora? Ninguém. Então, por favor, né? Se sintam na comunidade. Então, o 0, o Criador, e nós somos o co-criador do Criador. Olha como o cara confiou em nós.
né? E às vezes a gente fica enterrando os nossos talentos, chorando pelos cantos. O elétron com o seu movimento. Quando eu estou em paz, quando eu estou em harmonia, os meus elétrons vibram, se atraindo para manter a integridade do átomo. Quando eu estou em desarmonia, eu afasto, eu gero o caos dentro do átomo. Se eu gero dentro do átomo, eu gero nas moléculas, lembram? Substâncias, tecidos, órgãos, sistemas, a totalidade do ser. Acidificamos, sofrimento, alcalinizamos, bem-estar. Então, viu, Giancarlo, é a visão bioquímica da espiritualidade, tá? Para a gente entender que é real a coisa. Não basta ficar só na metafísica, né? A metafísica acontecendo em nós. Metafísica é a parte intelectual dos processos. O homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Eletrônico, a parte do átomo onde o processo criador ocorre. E o que é a consciência? Qual das 4 palavras? Intenção. Gente, intenção é tudo. Porque a intenção gera o desejo gera o querer gera o ato gera a consequência gera o feedback, e o feedback gera responsabilidade ou lixo que eu gostaria que vocês banissem da vida de vocês. O outro lado da responsabilidade, que é luz, o outro lado, que é sombra, é culpa. E só dominamos alguém impondo culpa para aquela pessoa. Não existe doença sem ter a culpa por trás, sem ter o remorso, sem ter o arrependimento. Responsabilidade, assumo, não saiu como devia. Tem danos, tem estragos, ok. Como é que a gente resolve isso? Mas não deixar vir alguém. Por isso que eu disse ontem, nós somos filhos da pedagogia do cagaço, que é filha da teologia do cagaço. Amedrontar para dominar. Somos um conjunto eletrônico, então não é matéria, porque aqui tem a subliminar. É energia densa e energia sutil, onda e partícula. Isso é a física quântica. Onda, pensamento, partícula. Onde o pensamento se expressa, se concretiza. Entendido? Princípio triádico cerebral, gente. Eu disse, nós vimos o cérebro de baixo para cima. Reptiliano, sistema límbico, neocórtex. Adquirimos a consciência de quem eu sou. Princípio triádico cerebral. A consciência de como eu estou e como eu decido. E toda vez que nós pensarmos, planejarmos, intuir, pensar, planejar e executar, vai dar certo. Porque se eu planejar e não dá certo, eu não planejei direito. Ok, começa tudo de novo. Porque nós cometemos um grande erro. Quando determinadas ações nossas dão certo, a gente parte para o aplauso, para o abraço e não avalia a fórmula que foi usada, porque tudo tem uma fórmula. Quando deu errado, a gente já vai para o chicote, em vez de olhar onde foi que alguma coisa da forma não foi bem usada. Então revisa, a culpa vai para o lixo, rapidamente a gente se torna um vencedor. Do sucesso, deu certo, vibra, dali a pouco tem que fazer, não, eu já sei, deu certo outra vez, vai lá, pum, dá errado. E aí já cai no desespero muitas vezes. Então, deu certo, vejam por que deu certo. Deu errado, vejam por que deu errado. E aí vem esse pensamento, gente. Tudo vai bem, não te preocupa, isso passa. Tudo vai mal, não te preocupa, isso também passa. Isso é a oscilação da onda.
Isso é a oscilação entre luz e sombra. Porque se não houvesse a sombra, gente, que mérito nós teríamos? A plena luz, por isso que existe um Criador que não tem que evoluir mais nada. E nos deu a chance de nos aproximarmos dessa essência divina. Então é a sombra que nos faz crescer. É a sombra que nos trouxe para cá esse fim de semana. É a sombra que vai nos fazer entender o valor da luz. O que o mestre disse? Não se acende uma lamparina para botar embaixo do armário, mas em cima. Quem bota embaixo, muita sombra na vida daquela pessoa, muito sofrimento. Quem bota em cima, ilumina toda a casa, beneficia a todos. Lembra quando eu falei do lampião ontem? Porque isso foi muito familiar na minha infância e para muitos de nós. Então, princípio triádio cerebral: sentir, pensar, agir. Mãe, pai e filhos. Isso se chama família interna. Então, se eu tenho uma família externa bem estruturada, eu tenho uma família interna bem estruturada. Eu não tenho uma família externa bem estruturada, mas a partir de agora eu sei que eu posso construir a minha, que é a metáfora da mãe interna, a metáfora do pai interno. O que é a metáfora da mãe interna? É como se a minha mãe boa, suficiente, vivesse aqui. Então eu lido bem com os afetos, com o ser. Se meu pai vive aqui, eu lido bem com a ordem, com a organização, com o planejamento, com a disciplina, com saber dizer sim, com saber dizer não, com perceber as oscilações. Aí os meus atos, que são os filhos, vão ser, na maioria das vezes, bem-sucedidos. Tá? Agora tem gente que sente e age. Como é o nome disso? Impulso. Os neuróticos neurotizantes. Tem gente que pensa e age. Esses são os torturadores, porque não tem emoção amorosa. Emoção é só energia. E ainda tem os que só agem. Tá? Tem uma situação que é válida. Aqui tem uma exceção, uma situação de perigo, se chama arco-reflexo, no puro instinto reptiliano, você já sabe, a pessoa vai lá e socorre. Uma criança entrou na rua, vem um carro, a gente não vai gritar para o cara, vai lá e corre e salva a criança. Depois vem a tremedeira, depois o coração sai pela boca. Então, essa situação é real. Agora, infelizmente, né? O cara chegou, dá a chave, dá o carro. A pessoa entrega e antes do assaltante entrar no carro, ele dá um tiro. Isso acontece muito em Porto Alegre. Esse só tem isso aqui, porque não tem mãe, não tem pai, não tem referência de amor, não tem referência de proteção. Tá? Então, entenderam? A Santíssima Trindade de outra forma dentro de nós. Então, avaliem como eu manifesto a minha carga emocional. Como eu lido com a minha agenda do dia a dia. Tá? Aí nós sabemos como é que são os nossos atos. Tá? Sentir, pensar e agir. Sentir, pensar e agir. Tá? Esse é o canal. O pensamento, o ser, o ter, o ser, o resultado. Sentir, eu organizo e eu ajo. Então é outra maneira de eu passar para vocês o princípio triádio cerebral. A consciência é a base de todo ser, é óbvio. Então, se eu sei que eu sou co-criador, que eu tenho a força em mim, quando surgiu aquele desenho He-Man, lá nos anos 80, já é da era de Aquários. É a humanização dos meninos, porque menino não brincava com boneca, né? Era só as meninas. Então aquilo preparou essas gerações mais evoluídas que estão vindo entre nós. Mas aí se deram conta. Para aí, mas o boneco do menino, então vamos criar o herói masculino e o herói feminino. Isso é do Jung, né? E aí vem a She-Ra.
Quem concebeu aqueles bonequinhos, o seriado, foi orientado por mestres espiritualistas, porque vocês veem ali toda a representação da humanidade, a sombra, a luz e o bem sempre vencendo, e muitos meninos hoje, homens hoje, têm um coração mais harmônico graças ao He-Man. Eu tenho a força, tá? A consciência. Esse é o caldeirão aqui dentro, né? Por isso que eu disse, eu ia repetir alguns slides, porque no superego, que é o juiz interno, está a religião. No self está a espiritualidade. No superego perseguidor, a religião que oprime. No superego protetor, já tem aquelas pessoas que, mesmo religiosas, têm uma mente mais aberta, como o atual Papa Francisco, né? O Dalai Lama, e muitos líderes religiosos, inclusive dentre os evangélicos neopentecostais, que o negócio deles é o dízimo, mas tem alguns que realmente ajudam pessoas a viverem melhor, né? Então, aqui está todas as nossas memórias. Então aqui está luz e sombra, aqui está o gestor, o administrador e o superego, e quem está no 1% é puro self, quem está no 4% é superego protetor, no mínimo. Quem está nos 95%, os que estão chegando perto do 4%, já usam mais, então não são torturadores psicológicos, já dialogam mais, não impõem as suas coisas. A espiritualidade, que não é, como o Giancarlo colocou, não é oração, a espiritualidade é estado de espírito, é paz interior, e aí é ouvir o que eu tenho que me conduzir. Perguntaram para o Lincoln, essas perguntas cretinas de campanha política, né? Qual é a sua religião? Se ele dissesse que era católico, os protestantes não votavam nele. Se ele dissesse que era protestante, os católicos não votavam, porque lá é bem polarizado, né? Ou é ou. A minha religião é essa. Se eu faço bem, eu me sinto bem. Se eu faço mal, eu me sinto mal. Deixou os caras ver navios que nem ele, quando foi tentado com a moedinha. Vê quem é essa efígie aqui. Se ele dissesse que era de César, que era a moeda da época lá, ele dizia, herege. Tá? Se ele dissesse que era do tempo, que não era do César, que era para negar, ele pediu para Pilatos, está aí, ele está negando o império. Mas ele não era bobo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então todos nós, que somos filhos da religiosidade, não sabemos lidar com dinheiro. Então vamos aprender a valorizar o dinheiro, porque o dinheiro é do ter, é instrumento de santificação ou de diabolização. O bem-estar passa pelo patrimonial. O que a gente tem que evitar é o egoísmo, é o exagero, é o mão de vaca, é a avareza, tá? A ganância. A ambição é natural em nós. Obrigado. A ambição é natural. Quem não tem ambição não sabe lidar com dinheiro. Quem tem ganância, pior ainda, porque nunca tem que chegue. E ele destrói todo mundo. Esse é o problema do fim do quarto mundo, o egoísmo, né? Então a ambição é natural. E é óbvio que com o amor maternal tudo fica bem. Opa! Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Frase do meu chefinho ali, e que o Jean também deixou muito claro na palestra dele. Nós fazemos de tudo para evitar a dúvida. O que significa isso? Preguiça mental.
Porque a dúvida, ela está na luz ou na sombra? Na sombra. Então eu resolvo a dúvida, acabou a sombra, acabou o medo do desconhecido, passa para a luz. Então esse slide, ele está mal montado, né? Porque aqui, que impressão dá desse bonequinho? Que ele está desanimado. O artista devia conceber melhor o pensador. Tá? Então, por favor, não fiquem com essa imagem, que ela não é boa. Mas por que eu coloquei aí? Para a gente não ter medo das dúvidas. Porque só as dúvidas nos esclarecem. A certeza nos cria obesidade intelectual, obesidade religiosa, porque a espiritualidade não é obesa, a espiritualidade é elegante. É na justa medida, estatura e peso adequado. Tá? Quando nós estamos mais espiritualizados, nós sabemos o que está na nossa frente, nós sabemos correlacionar os símbolos e nós conseguimos criar ideias. Imaginário é conceber ideias. Aquelas regras que o Luciano passou da meditação. Eu vou bater no peito aqui, porque eu faço a meditação ativa. Desculpa? Pode ser. O que é meditação ativa? Onde eu estou, eu procuro estar equilibrado com o meu. Então, estou dirigindo o carro, estou andando na rua, estou fazendo refeição, estou atendendo meus pacientes, eu procuro estar centrado. Isso se chama meditação ativa. Mas é muito importante aquele tempo que a gente para e, se possível, dá uma limpada nos pensamentos, dá uma baixada na frequência vibratória. Então, aí a imaginação abre, a meditação, do meu ponto de vista, abre para a luz ou para a sombra? A meditação abre para a luz. Então, eu vejo o quanto de luz eu já tenho em mim. E essa luz me ajuda a voltar ao foco quando a dúvida vier, e eu não temer a dúvida, eu não temer o desafio. A maioria de nós, como não pôde se emancipar, não pôde desenvolver o amor próprio, entenderam os que adquiriram o livro, que eu coloco as últimas palavras: conhecer, crescer e mudar. Esse é o propósito da gente estar aqui. É entender a luz e entender a missão da sombra, que é o suporte para a luz. Tá? E é no imaginário que a gente vive no mental a representação do que está acontecendo fora de nós. Tá? 10% versus 90%. Então, não que o inconsciente seja sombra, não, que aí nós estaríamos perdidos. As pessoas que transformam o inconsciente na sombra não tem como não adoecer, tá? Então, no inconsciente está tudo que nós já vivemos. O que a gente viveu bem nos ajuda, são as lamparinas lá dentro. O que a gente viveu mal, eu espero que a partir de hoje, gente, eu sempre pergunto para os meus pacientes, perguntei para alguns aqui, vou perguntar para todos agora. Essa pergunta, se vocês aceitarem, eu gostaria que vocês usassem muitas vezes, às vezes no mesmo dia. Do que eu me arrependo que eu fiz e não consigo me livrar da culpa. Procure identificar algo que vocês já fizeram. É passado, é o agora que importa, mas continua presente e às vezes nos atormentando. Identificou, isso é autoterapia. Se tem que pedir perdão, peça. Se tem que oferecer perdão, ofereça. Vou passar mais uma dica que para mim é espiritualidade. Exercício da cadeira vazia. Alguém sabe o que é?
Alguns que já sabem, né? Gente, é o seguinte, com as pessoas que é muito difícil a gente falar com elas, aqueles empedernidos, a partir de hoje vocês vão respeitar a ignorância dessas pessoas, vão respeitar a sombra dessas pessoas. Às vezes dorme com a gente, às vezes é nosso filho, às vezes é nosso pai, nossa mãe, nosso patrão, nosso colega de trabalho, nosso pseudo-amigo. Então a gente senta numa cadeira, que tem Tamara e Bela aqui, imagina numa cadeira ao lado aquela pessoa sentada ali. E fala com ela virtualmente, imaginário. E diz para ela tudo que não dá para dizer diretamente. Inclusive pode ficar bravo, pode xingar. Seu não sei o quê, seu não sei o quê, como é que tu está nesse egoísmo danado aí? Deixa dessa pobreza. Eu te amo, eu te quero bem, eu não quero perder a tua amizade. No caso com os maridos, mulher, né, vamos ver o que dá para resolver. Né? Mas assim, ó, chamar sempre para a consciência faz milagre, gente. Eu já vi transformações. Filhos que não conseguem falar com pais, com mães, relacionamentos difíceis no trabalho começam a funcionar. Exercício da cadeira vazia é um exercício de amorosidade, é um exercício de perdão. E perdoar é o quê? Esqueceu ou entendeu o que aconteceu? Só isso. Entendeu o que aconteceu. E muitas vezes, sim, fulano, não tem mais condições da gente conviver, fulano, porque tu vai repetir tudo de novo. Mas eu te amo. Eu entendo a tua pobreza. Procura ajuda, seja que for. Procura ajuda, te liberta. Que aí um dia, às vezes, lá adiante, aquela pessoa vai nos procurar e vai dizer, me perdoe. Entendi todo o sofrimento que eu te causei. Tenho chance outra vez? Às vezes porque tem gente se reconciliando, que eram casados 20 anos depois. 30 anos depois. Amizades, né? Então, aí a gente vendo sinceridade é partir para o abraço. E esse é o abraço mais importante que vai existir entre aqueles dois. Nenhum outro vai ser tão quando ocorre a reconciliação. Para preencher. E aí de nossa parte para com aquela pessoa é puro amor. Ninguém resiste ao puro amor. Agora não pode ser ingênuo. Tem que dar tempo, porque às vezes a pessoa vai ficar mais raivosa com a gente. Entendam isso. Opa, o exercício está funcionando. Água mole em pedra dura. E não é uma vez só, a gente tem que repetir várias vezes o exercício. De novo, né? A psique é a mente, que percebe tudo, passa para o cérebro que analisa tudo e vem para o organismo. Então o exercício da cadeira vazia é aqui. Tá? Aí daqui sai a resolução, se modifica e vem. Então pode vir, fiquem bem tranquilos, porque às vezes situações bem difíceis, a pessoa está longe, de repente vai tocar o telefone. Quando é uma mensagem por rede social, que dá um choque, né, porque essa pessoa ainda está com medo, ela está sondando se tem reconciliação. Agora, quando é o telefone, nossa, a gente vai ter que respirar, obrigado meu Deus, a voz vai sair toda embargada e ouvir. E não quer dizer que falou que já tem que dar resposta na hora. Que bom que tu te deu conta, me dá um tempo. Eu ainda não estou pronto. Principalmente em relacionamentos mais íntimos. Tá? E não é só do casal, marido, mulher, namorados, amigos, familiares, pessoas que a gente não esperava que nos aprontasse, né? Então entender a pobreza de espírito dessa pessoa. Esse slide é para mostrar, gente, o tamanho da nossa casa, né? Nós somos filhos do universo. Essa casa acolhe essa família, a Casa Gaia, nossa terra, né? Mas nós estamos evoluindo e um dia vamos estar
em outras moradas através do cinturão de fótons. Daqui a pouco eu vou falar. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Eu vivi essa experiência, gente, ontem e constatei hoje. Porque eu precisei sentar lá atrás. Eu não tinha visto essa frase da Joana. Eu sentei lá, até eu perguntei, não lembro quem é que eu perguntei para ti, né? Como é teu nome? Cláudio, né? Cláudio, vocês botaram aquele cartaz ali hoje? Não, ele já estava lá. Entenderam, gente? Cegueira psicológica, se chama isso. E eu vou aproveitar, porque ela está na moda, né? A Joana está mandando muito recado, e recado baseado na física quântica. Vale a pena ouvir os recados dela. O amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. É quântico ou não é? O amor é luz. O que é luz? Não, mas agora nós precisamos outro conceito. O que é luz? Entendi. Sabedoria. Por isso todas as religiões são baseadas no perispírito, né? A coroa de luz lá. Tudo é luz. A vela nos rituais, esclarecimento. O amor é luz permanente. Permanente, porque se cortar não é mais amor. No cérebro, olha a genialidade da frase. Aonde que a gente se dá conta das coisas, gente? É no cérebro. E manifesta por onde? Pelo coração. Primeiro cérebro, segundo cérebro, terceiro cérebro, que vieram só hoje. Tá? Gestor, nutridor, manifestador. Aí. Então, não sei se eu acrescentei, mas tem essa outra leitura para essa frase poderosa, e olha, não sei quem é que intuiu para colocar ela, quem é que escolheu? Foi tu? Quem é a Bernadette? Viu? Ela pediu para ti. Bota essa frase lá. É. De repente ela vai dizer, pô, o cara aqui ele sacou também. Tá? Não existe o que a gente ignora. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Tudo aquilo que o homem ignora é, agora sim, é sombra, está oculto para ser revelado, vir para a luz. Então nós estamos fazendo aqui revelações. Eu estou pedindo para vocês, não parem. Agora, não sejam neuróticos pela informação. Por favor. Falei ontem, estou repetindo hoje. Pega a informação e tenta botar em prática. Porque informação demais aqui é pior do que de menos. Porque aí por que os condutores da nova humanidade, os índicos, os cristais, os diamantes, agora já eu gostei de ver os dourados, que é o do 1%, tá? Tem dificuldade para se adaptar aqui. Porque nós estamos numa pré-escola ainda, evolutiva. E eles já são PhD. Então, como é que vai fazer a ponte? Então, eles é que tem que dar um jeitinho e ter paciência com a gente. Agora, tem paciência, a gente não faz nada, eles viram as costas mesmo. Te vira. Tá? Quer continuar na ignorância? Continua. Aliás, o grande filósofo, Chacrinha já dizia, né? A ignorância que astravanca o progresso. Né? Não é verdade? O que é o progresso? Luz, entendimento. Tem o material também, ético, por que não? Mas o nosso evolutivo é a espiritualidade. O segredo da mudança é concentrar sua energia, toda a sua energia
não lute contra o velho. Construa o novo. Não lute contra o velho. O que é isso, gente? Antigas legitimidades. Sistema de crenças e valores que não tem mais função na nossa vida. E a gente é obrigado a continuar vivenciando ainda. Por isso que eu disse, vão devagar, porque vocês têm que ver com quem que vocês vão falar. O novo para nós, pessoal, muito bom. Agora, chega em casa entusiasmado e já quer passar um novo, preste atenção na reação. Houve reatividade, qual o silêncio? Que é bom fazer? A conspiração pelo silêncio ou o silêncio obsequioso? O obsequioso. Porque se eu for para a conspiração, aí eu perco todo o entusiasmo pelo novo que eu adquiri. O novo, gente, é para nós, é individual. E, de repente, é pela cadeira vazia, é pela osmose, é por mandar um pensamento, abre a tua mente, abre o teu coração, mandar muita luz rosa, né? A luz rosa é a que mais está faltando no planeta hoje. Porque qual é a missão dela? Acolhimento. A amorosidade, sim. Tudo que nos deixa bem é amorosidade. Tudo que nos deixa mal é ignorância. Tá? Então, construa um novo, reavalie e amorosamente dispense o que não tem mais validade para nós. Corpo e mente não são realidades diferentes, todo mundo já sabe, eu vou andar um pouco. Eu, inclusive, vou pedir, gente, eu gostaria muito de dar um abraço em cada um antes de sair. Mas o meu ônibus sai às 7h30. Se eu fosse pegar mais tarde, aí eu ainda quero trabalhar amanhã de manhã. Eu tenho compromisso com os meus pacientes. Tá? Então, 7h, gente, ou antes, né? Eu não sei como é que vai andar aqui. O tríplice sistema circulatório na espiritualidade. Sanguíneo linfático é manutenção. Neurohormonal é conscientização. Psicoconsciencial é entender o processo evolutivo. Então, quando eu faço meditação, eu atuo em qual sistema primeiro? No sanguíneo linfático, no neurohormonal ou no psicoconsciencial? Psicoconsciencial. Quando eu faço oração, eu atuo em qual? Neurohormonal. Quando eu me empanturro de comida e não faço nada disso, eu intoxico todo o meu ser. Tá? Então, o psicoconsciencial é por onde a presença divina atua em nós. O neurohormonal é onde nós nos damos conta dessa presença e dos relacionamentos consigo, amor próprio, com os outros, amor, comunidade, fraterno, na dupla, entra também o erótico, que é particular dos casais. Tá? O fraterno é universal, o amor próprio é particular nosso, é de cada um. O amor próprio não se divide, se manifesta onde? Em qual amor o próprio se manifesta coletivamente? No fraterno. Na outra pessoa, no erótico. Só para vocês entenderem que nós transitamos nessas 3 dimensões da presença divina em nós. Que no amor próprio, fraterno e erótico, ou é presença divina, ou é presença... Oi? Ou é divina, ou é... Não tenho medo. Ou é diabólica. E diabólica é, para mim, já disse ontem, ignorância. Por isso que se destroem os relacionamentos.
Mas nenhum relacionamento fraterno ou a dois se destrói se a gente não destruir primeiro a gente. Tá? Então, a dieta é importante para a espiritualidade? É importante para raciocinar direito, usar o princípio triádio cerebral? Sim. Por isso, aquilo que tu colocou, cada vez mais nós vamos para uma dieta omnívora. Vegetariana, pura, vai demorar um pouco, vai chegar uma hora dessa. Mas omnívora, o que é omnívora? É de tudo um pouco. Quem já consegue conviver bem sem comer carne de origem animal, de qualquer origem, melhor. Quem ainda não consegue, não tem problema, porque o que a gente faz? O que os nativos faziam quando precisava bater uma caça? Pediam perdão, pediam permissão. Todo mundo viu que uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema, o último dos Moicanos, que começa com uma caçada. Viram? Vale a pena, acho que no Netflix você já vem. É um filme assim que mostra muito esses conflitos ecológicos de dominador sobre dominado, de irmão contra irmão, e um clã que luta pelo amor até o fim. O último dos Moicanos, com David, não, agora não me lembro o nome do autor. Gente, nós perdemos um hábito que eu vou pedir para vocês, que é a oração. Pode não ser, pode ser só quando a gente se serve. Antigamente a gente fazia uma oração: obrigado, meu Deus, por esse alimento, que ele se integre ao meu ser. Não quer fazer oração porque é um peditório? Olha e comunga. Então ele vai digerir muito melhor para nós. O ódio não cessa pelo ódio, apenas pelo amor. Esta é regra eterna. Esse é outro carinha que sabia tudo, né? Não grandes avatares para nos ajudar. Então agora um pouco mais dentro, tudo que eu falei é desintoxicação espiritual, né? Mas agora aqui tem um toque especial. A igreja diz, o corpo é uma culpa, vocês viram? A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. O Eduardo Galeano, que é um autor uruguaio, faleceu agora recentemente. O corpo é uma festa. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos presença divina. Agora, quando a gente cai nos de cima, é presença infernal, né? É só dor e sofrimento. Então, isso é espiritualidade. E para a gente viver em festa permanente, consciência permanente. A religião. O caminho é destinado a um grupo, a minha é melhor que a tua, né? Tem um código de conduta, só pode fazer isso. Os 10 mandamentos, os 40 dias que o Moisés ficou na montanha, ele tinha que escrever para aquela horda lá umas regras, né? Não foi só 10, ele escreveu a base da Torá. Mas a gente resumiu e realmente os 10 mandamentos é um bom código. Se a gente fizer tudo aquilo na ética, está tudo bem, porque é muito moral. E aí quando ele desce e vê a história da adoração do bezerro de ouro, nós temos que nos colocar no tempo, gente. Para nós é um absurdo. Para o Moisés é um absurdo porque ele era um avatar. Mas para aquele povo eles tinham que ter alguma coisa para acreditar. E existem os adoradores do bezerro de ouro ainda hoje? E como? Conjunto de crenças e rituais
Propostas ou impostas? Impostas. Instrução e organização, instituições e organizações, né? As igrejas como empresa, todas, né? Opa! E um modo de vida. Se tu está dentro dele, vai para onde? Se tu está fora dele, e para ele, céu e inferno é o quê? Lugar. Para nós é estado mental. Estado mental. Tá? Espiritualidade, o objetivo. Praticar o bem e evitar, aqui a coisa dualista, né? Praticar o bem e evitar praticar coisas que prejudiquem a mim ou ao outro, ou aos outros. A jornada é pessoal, é particular. O que eu disse ontem? Caminhada é coletiva, evolução individual. Então nós temos que ser aquela lamparina aqui dentro. Então às vezes a gente está cercado de ignorância. Manter firme a nossa luz. Às vezes usando a cadeira vazia para dar uma atenuada na coisa. Tá? A espiritualidade contém coisas comuns. Essa aqui eu não concordo muito. Comuns, o que interessa? Amor e compaixão. Qual é a religião que tem isso? Me mostrem uma. Amor e compaixão. Tem ódio contra aquele que não é da minha. Tem punição se eu não cumprir as regras. Isso é amor? Isso é compaixão? Tá? Então, devagar, eu disse, isso é verdade para mim. Mas pelo que eu imaginei desde ontem, que a gente comunga de uma filosofia semelhante, né? E é um estado de espírito além dos sentidos. Deu para entender por que tiraram o órgão do sentido mais importante? Que são 6. Os 5 físicos é para mim me perceber enquanto entidade encarnada. Mas o que me vincula à totalidade se chama intuição, que é o nosso órgão dos sentidos metafísico, extrafísico, porque a intuição vem pela pineal, tá? Os outros órgãos dos sentidos é do hipocampo e o hipotálamo e a hipófise. Tipos de crenças. Crenças derivadas e inconsequentes, derivadas da credibilidade das autoridades. Gente, aqui, nós temos que filtrar as informações. Então, aqui não é que a da religião não serve, não é que a da espiritualidade não serve. O que serve e não violenta a minha paz interior, me serve. Senão não teria escrito livro, as pessoas escreveram livros, não estaria todos os livros lá à disposição. Então, a gente tem que ler e filtrar a informação. Crenças derivadas são controvertíveis. Isso aqui é fundamental, gente, porque é na controvérsia que eu vou saber qual a minha convicção. Porque se um diz aqui, essa é a verdade, eu corro para lá, aí o outro aqui diz, não, essa é a verdade, eu corro para lá, e depois eu corro para lá, virá um tempo, o cara disse, que uns dirão a verdade está aqui, outros dirão, não, ela está lá, outros dirão, não, ela está acolá. Não chegou esse tempo? E como é que eu pego o melhor de cada proposta? Filtrando. Porque toda proposta, nem que seja uma palavra, a gente aproveita. Tá? Tudo é ideologia, ideia, mundo noônico, mundo mental, né? Imaginário.
Então, nós estamos, desde onde conversando, é uma ideologia. Agora, tem 3 tipos de ideologias: impositiva, competitiva e propositiva. Qual é a nossa? Oi? Impositiva, competitiva ou propositiva. A nossa é propositiva. Isso é espiritualidade. Da competitiva para a impositiva é religiosidade. Imagina o Estado Islâmico. Qual é a deles? Impositiva. O mundo árabe atual. Impositivo, um pouco atenuado. E o que o Maomé escreveu era uma linguagem poética, bonita, linda, mas foi toda distorcida. Aliás, o discurso do Cristo, que não escreveu nada, né? Vocês sabem que ele é mestre da palavra, de boca a ouvido. Os discípulos que escreveram, e o que a teologia romana fez com o discurso dele. Então, a ideologia define os sentidos da identidade grupal. Isso aqui para o grupo, mas só vai ter grupo se tiver indivíduos, somatória de indivíduos, e não justa posição de indivíduos. E as religiões são justa posição de indivíduos. Olha aqui a nossa egrégora, é reunião de indivíduos. Como eu disse, cada um está percebendo tudo que foi dito aqui com o seu quadro de referência mental, mas tem um fio condutor comum, isso é a nossa ideologia. Eu quero a paz interior, eu quero me dar bem com os pares e assim por diante. Inconsequentes representam questões de gosto mais ou menos arbitrário. Então isso aqui está dentro da ideologia imposta. Dificilmente controvertível. Gosto não se discute. Isso é impositivo. Tá? Esta imagem é para a gente pensar, é a dualidade. O que ela representa? Dá para ligar o ar lá? O que ela está representando, gente? A árvore seca e a árvore verde. A de cima é religiosidade. A de baixo é espiritualidade. A de cima é sombra ou luz? A de baixo é luz. Tá? Então, para vocês refletirem, diante dos desafios, eu estou seco ou eu estou verde? Se eu estou verde, eu estou propositivo. Se eu estou seco, no mínimo eu estou competitivo. Tem uma pequena vantagem entre o competitivo e o impositivo, que é o cabo de guerra, que a gente vê bem isso nos esportes. Ora o time A ganha, os torcedores vibram. Ora o time B ganha, aí eles vibram e os outros choram. Isso em tudo na vida. E o impositivo, só um ganha sempre, que ele é o dono da bola, né? Então, isso que a gente tem que cuidar. Eu não sei se fui eu que estraguei ou já estava lavado. Tá? Obrigado. O Jean já colocou, mas isso aqui a gente não pode esquecer, gente, que toda a nossa vida é percebida aqui dentro. É manifesta, desculpe, aqui dentro. É percebida aqui e depois o corpo expressa. Então aqui está o olho de Horus. Aqui está o olho que tudo vê. Aqui está, portanto, o olho de Horus na mitologia egípcia. Para nós, a presença divina na sua plenitude. Tá? E principais áreas do cérebro, porque é onde nós processamos tudo que é intuído aqui a partir da pineal. Tá? Planejado a partir dos lobos pré-frontais. E aqui está o reptiliano, né, e desce para executar no corpo físico. Só outra representação.
O olho por trás do olho. Isso aqui é, na linguagem simbólica computacional, esse eu é o... Esse aqui é o 1. Então, te ajuda, que eu te ajudarei. Então, veja de novo a confiança na nossa potencialidade. A presença divina em nós é sélfica, é eu acredito, a parábola dos talentos, né? Fantástica, porque o que mais recebeu é o que menos fez. O que recebeu médio produziu igual, o que recebeu menos ainda é fantástico, né? E aí tinha que vir o julgamento, né? Os dois promovidos e o outro expulso da empresa. Bom, o título da nossa palestra agora: a cruz de luz. Nós fomos criados sob o signo da cruz, né? Qual é o primeiro nome do Brasil? Terra de Santa Cruz. Só que a Santa Cruz é essa. A Santa Cruz que nos trouxeram é a cruz da maldição, da imposição. Então, cruz é plano vertical se unindo com o plano horizontal. O que é o plano vertical para gravar bem? 0 ou 1? 0, 1, 0, 1. A presença divina em nós. Pineal e hipófise. Quando tu falou na trilogia Lígia e o hipocampo, o hipotálamo, a maioria dos hormônios da hipófise são produzidos no hipotálamo. Então, depois eles são transferidos. Por isso, dentro dessa explicação, eu coloco o executor ali. Mas o hipotálamo e hipocampo, se vocês querem mais informações sobre a biologia da vida, num encontro futuro, com o maior prazer eu volto para a gente conversar mais sobre isso, né? E a função das enzimas, enfim, tem muita coisa que a gente pode compartilhar. Mas aqui, ó, é o Criador, aqui é a criatura. Quem é o olho esquerdo e quem é o olho direito? Os dois que assumiram a responsabilidade de nos dar esta chance existencial. Vamos aprender a usar a hierarquia adequada. Não é o pai e a mãe. É a mãe e o pai. Não, está certo. Por que a gente fala o pai? Porque nós somos filhos da pedagogia do cagaço. Raras mães tinham que ser tiranas como os nossos pais, nós os mais velhos. Eu tive o desprazer e a dor de ouvir mais de um paciente, inclusive mulheres, que todos os filhos apanhavam todos os dias. Que pai é esse? Um tirano. Agora, por quê? Porque fizeram isso com ele, que nem o teu Bolsonaro que tu falou antes, né? Ele é autêntico, mas cuidado, tá? Autenticidade é uma coisa, ditadura é outra, tá? O olho esquerdo é o olhar da mãe, o olho direito é o olhar do pai, e sob esses dois olhos que nós percebemos tudo no horizontal e no vertical. Por que o olho esquerdo é o da mãe? Porque todo o lado esquerdo do nosso corpo, quando os nervos aferentes trazem informação para processar no cérebro, é predominantemente analisado pelo cérebro direito, que é o feminino dentro de nós. Todo o lado direito, pelo olho esquerdo, que é o
Não, peraí que eu estou fazendo bobagem. Eu botei errado. É o olho do pai e o olho da mãe. Todo o lado direito é analisado pelo cérebro esquerdo, né? Que é o masculino em nós, que é o do pai. Ok. Troca. O importante é isso. Que nós aprendemos o que é Deus em nós a partir do que a mãe e o pai nos passam. É a primeira informação. Depois, o que a igreja passa. E aqueles de nós, que eu acho que somos a maioria de nós, um dia se emancipa desse olhar e cria o seu próprio olhar. E se é cruz de luz, é só quando tem harmonia no olhar horizontal, porque é lastreado pelo olhar vertical. Então nós temos paz interior. Por isso, cruz de luz é a que representa o meu grau de espiritualidade. Se eu tenho paz, a cruz está bem organizada, porque ela pode ficar toda distorcida. Tá? Então, por que a igreja usou a crucificação até agora para representar a cruz? Que cruz é essa? Foi falado várias vezes aqui uma coisa que se chama corpo de dor. Lembra, Marlene, hoje de manhã? Corpo de dor e corpo de amor. Então, a carícia de lástima, a dramatização. Eu digo sempre para os meus pacientes, qual o dia mais importante da Semana Santa? A igreja diz que é sexta-feira. Nós dizemos que é domingo, né? Não procureis entre os mortos aquele que está vivo. E esse olhar eu queria passar para vocês com os nossos entes queridos. Não procure entre os mortos aqueles que está vivo. Porque nós sabemos, pelo menos nós estamos aqui, eu acho que todos têm 100% de certeza que nós somos eternos. Alguém tem dúvida? Então, morreu, ok, tem ritual, tem velório, tem luto, tem missa de 7º dia, missa de 30º dia, alguns precisam da missa gregoriana, que é 40 dias para aquela alma se dar conta que não é mais aqui o plano dele, que é no extrafísico, né? Então a missa gregoriana ajuda muito. Entenderam? Como é a minha relação com meu pai? Como é a minha relação com a minha mãe? E isso vai definir o que é sagrado para mim, o que é divino para mim, o que é ética para mim, o que é moral para mim. Então vejam, o olho, no plano da energia densa, é o principal órgão dos sentidos, porque a pineal, que é a intuição, que é o principal, é no plano extrafísico. Mas no plano físico, a maior parte das informações entra pelo olho. Então, no mundo exterior, atravessa, porque é só a lente, é só o canal, falei antes, a gente enxerga, forma a imagem aqui, e vai para a psique, vai para a mente. E lá que nós elaboramos, gostei ou não gostei do que eu vi. Gostei, a partir de hoje, por quê? Não gostei, por quê? Gostei, não analiso, próxima vez eu posso estar na dor. Me puno, porque saiu errado. Aí eu vou continuar na dor. Então, quanto mais remorso, culpa, ressentimento, quando as coisas não dão certo para nós, isso é o que se chama insegurança, timidez, medo, não é para mim. Então, a gente entra na lei da menos-valia. A gente passa a vibrar na escassez. E quando nós somos chamados para vibrar na prosperidade. Olha a riqueza do universo à nossa disposição, né? Mas a gente se acha um miserável.
Para entender a espiritualidade, nós precisamos dessas duas plasticidades. Eu já falei plasticidade de neurônio, 1 a 1, soma tudo da plasticidade cerebral. Da plasticidade cerebral surge a plasticidade da linguagem. O que é isso, gente? O que é uma linguagem plástica? É uma linguagem dinâmica. O que é uma linguagem não plástica? Linha reta. Eu estou falando para vocês de forma impositiva ou propositiva? Então a minha linguagem é plástica. O que vocês estão recebendo é plástico. Poderia algum estar rir, que cara mais chato, tomara que termine de falar de uma vez, então ele está duro. Ou eu aqui moralizando o meu convite para a paz. Não existe paz na dureza, só existe paz na suavidade. Por isso, saber surfar com o Zuvuia. O que é isso? O Zuvuia é um personagem que o José Argüelles criou, que é um antropólogo americano, mas de pais mexicanos, se deu conta um dia que ele estava naquele mundo materializado lá, e ele leu Carlos Castaneda, e aí ele disse, meu Deus, mas eu estou negando as minhas tradições, que nem o Deepak Chopra fez, né, que também fez a mesma coisa, se formou na medicina ocidental, e depois foi para a Índia, e olha a contribuição que o homem deu. E ele escreveu um livro que se chama Surfando com o Zuvuia. Quem é o Zuvuia? O Zuvuia, na linguagem, eu acho que maia ou asteca, é o self em nós. Então, se eu estou surfando com o Zuvuia, eu estou no self, dificilmente alguma coisa vai me decepcionar. E também dificilmente eu vou decepcionar alguém. Se eu decepcionar, conforme eu reajo diante da decepção, eu estou no superego protetor. Se eu martirizo ou me martirizo, eu estou no martirizo o outro ou a mim, eu estou no perseguidor. Tá? E a plasticidade de linguagem gera o quê? Plasticidade de memória. Desde a minha juventude, que eu participei muito de congressos, seminários, estudos, uma vez nós tivemos um padre, nunca me esqueci o nome dele, Jesus Andrés Vela, colombiano, deve já ter falecido, porque imagina lá nos anos 70, ele já tinha perto dos seus 50 anos. Mas ele fazia parte da teologia da libertação, que é um respiro dentro do catolicismo, porque a espiritualidade é cristã, a religião católica é romana, é a partir de Roma, das regras romanas. E ele usou uma frase que me marcou para sempre: depois de um encontro, não somos mais os mesmos. Está acontecendo isso aqui? Está mudando alguma coisa? Pouco ou muito, mas se tiver, da minha parte eu fico feliz. Então vejam, gente, a plasticidade de memória me abre para receber e analisar. Por favor, gente, não recebo mais sem analisar nada. Tá? E aí, pela plasticidade de linguagem, eu percebo o discurso do outro, faço o meu discurso e percebo a diferença. No momento que eu percebo a diferença, eu vejo os pontos de conflito. Eu evito, porque se eu radicalizar, eu crio a conspiração pelo silêncio ou crio o conflito direto. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia melhor, né? 60 mil ligações por segundo, neurônios ligados uns aos outros, 100 mil informações por segundo passando aqui. Tá? Se eu quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração.
Nikola Tesla, um dos pais da física quântica. O que é isso aqui, gente? Energia, frequência e vibração. Isso é a essência da espiritualidade. Ó, todos estávamos lá. Pum! Eu não sei se vocês estão lendo, dá para ler que diz aqui, ó, você está aqui, ó. Então nós estávamos lá, estamos aqui. Ou seja, o universo está expandindo até que ele volta a fechar novamente. Então um dia nós vamos ser um ponto. E aí toda a energia dos co-criadores volta a ser o Criador. Pum! Parece o um de novo. Tá? De que o universo é feito? Energia escura, que agora eles começaram a ver que tem uma onda vibracional lá dentro, significa ter informação, né? Matéria escura. Então aqui a energia já está mais densa, e olha aqui, ó, 4% é todas as galáxias, todos os sóis, todos os planetas, e aqui no sistema solar todos nós. Acho que não é só nós, mas pelo menos que nós temos certeza, somos nós que estamos aqui nos 4%. Portanto, o que existe no universo? Só energia portadora de informação. Isso é Deus. Bom, de novo eu já tinha mostrado. E por que esse slide está aqui de novo? Porque aqui, ó, é que surgiu e era muito importante o quê? Nessa fase evolutiva para nós surge o quê? As religiões. Porque tudo era mistério, tudo era desconhecido. Alguém tinha que nos guiar. Então as religiões foram fundamentais para a humanidade até 10.000 anos atrás, quando começa a surgir as cidades. Porque aí a gente já tinha alta tecnologia para a época, para construir prédios, armas, sistema de higiene, muitas coisas. Aí se criou as cidades e os sacerdotes, o primeiro governo da terra foi teocrático, continuavam dando todas as diretrizes. E a coisa pegou gosto pelo poder, então os sistemas, na forma dos livros sagrados, vêm até hoje ainda. Então, a grande revolução que nós estamos vivendo hoje é lastreada pela profecia do Mestre. Não procureis fora o que está dentro, tá? Então, ainda, para quem frequenta uma religião, é direito absoluto e inalienável. Quem não precisa mais dessa ajuda externa é porque já desenvolveu ajuda interna. E esse é o nosso sonho de consumo. Porque quanto mais eu vivo em paz comigo, eu vivo em paz com os outros. Quanto mais eu vivo em conflito comigo, é isso que eu espalho. Lembra? Plasticidade de linguagem, plasticidade cerebral. Porque é aqui, ó, que a gente concebe tudo. E é aqui que a gente comunica na palavra. E é aqui que a gente comunica na intenção. Isso. Então, eu coloquei esse slide para a gente refletir, gente. Aqui estão os nossos antepassados. Aqui nós já fomos. Aqui as religiões eram muito importantes. Muito importantes. Agora elas já não têm mais essa necessidade. Por quê? Porque continua engessada ainda. Por que mataram João Paulo I? Né? Porque ele tentou fazer o que o Francisco está fazendo agora.
o João Paulo II, porque já havia um ambiente mais propício e também por esperteza, porque a igreja estava se perdendo, os neopentecostais tomando conta de tudo. Então começou uma abertura, começou a ser o Papa Peregrino, né? Então reorganizou um pouco o reposicionamento da nossa religião católica, porque se é para dizer religião, a minha, de origem, acho que de todos nós, é católica. Você sabe por que se chama católica apostólica romana? Oi? Não? Católica, que é a palavra mais difícil da gente entender, vem de catos. O que é catos? Em latim é caverna. Lembra dos primeiros cristãos? Onde é que eles podiam se reunir? Nos túneis subterrâneos de Roma. O resto fica fácil. Religião católica, e a turma lá em cima no Vaticano esqueceu tudo da nossa origem, que ainda era baseada no mestre. A apostólica, dá o recado, e romana, porque veio de Roma. Tá? Então, quando subiu para a superfície, quem que tirou a verdade para a mentira? Foi o Papa da época ou outra pessoa? O imperador Constantino. Fizeram um pacto, né, para se manter no poder, se converteu, deu no que deu. Tá? Depois o grande reformador foi Lutero, que agora a gente considera os 500 anos, que ele virou a mesa, né? Mas é incrível que 10 anos depois, a turma que acompanhou ele já estava fazendo as mesmas coisas que eles criticaram. E ele estava vivo ainda, chamou os líderes e disse: vem cá. Porque ele foi muito perseguido, não morreu porque tinha uma missão a cumprir. Eu faço o que eu fiz e agora vocês estão fazendo a mesma coisa que eles. Então aí deu uma reorganizada e ele conseguiu, porque a Bíblia na época era só em latim. Então veja os grupos secretos, né? Então a Bíblia era só para os sacerdotes. Então ele traduz a Bíblia, a primeira tradução da Bíblia para o alemão foi graças ao Lutero. Gutenberg já tinha criado os linotipos. Entenderam, gente? Então nós temos essa carga toda no nosso DNA. Por isso, às vezes, a gente fica em conflito, fica meio com medo, fica assustado, fica ainda meio religioso. Não tem problema nenhum. É um processo, é uma caminhada. Então, quando não havia linguagem, era começo de entender a construção da ciência, a construção da percepção das coisas, a religião era indispensável. Teilhard de Chardin: não somos seres humanos vivendo experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo experiência humana. Né? Todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas citam essa frase dele. E o que ele era? Um sacerdote, um jesuíta. E ele tem um texto longo, eu tirei algumas partes só de separação entre religiosidade e espiritualidade. Aqui é religião ou espiritualidade? Olha aqui, ó. Eu sou o rei. Olha a espiritualidade. Todos somos um. Olha a pirâmide. Aqui é circular, tá? E olha aqui o que acontece sob o domínio da lei, da religião. Olha aqui onde nós estamos buscando a reorganização. E a outra, a ecologia é só externa? Não. Se não for interna primeiro, não será externa. Então a espiritualidade é ecologia interna. Lembra da árvore de ponta cabeça? A religiosidade é a árvore seca dentro. Então eu estou sempre de olho para criticar
quem não segue o que eu sigo. O conceito de Deus antropomórfico era necessário, tá? Para a época das religiões. Mas quando se criam as distintas religiões, tem o poder em nome de um ser. Quem é Deus? Isso é religião. O que é Deus? Isso é espiritualidade. Tá? Adão, já expliquei ontem, né? Adam, Kadmon, humanidade terrena. Eva e Ervá, feminino de Deus, que foi negado. Nas religiões, quem é Deus? Um ser antropomorfizado, criador do mundo e da humanidade, e a gente tem que estar de joelhos diante dele. No espiritual quântico, o que é Deus? Pelo menos para mim, esse é o meu conceito. O princípio organizador de todas as formas universais. O organizador dispõe a informação. E aí nós ajudamos ele dando forma. Criador, co-criador. E Deus em nós é amor e verdade, justiça e sabedoria, bondade e poder. Fraternidade, compaixão, olha aqui. O que é o discernimento, gente? O que é o discernimento? Alimento. Alimento, qual dos 4 padrões? Informacional. Gravem, gente. Porque com a informação, aí sim eu me alimento espiritualmente. E se eu me alimento espiritualmente, eu sou fraterno, né? Aí, inclusive, o alimento da dimensão física, eu também espiritualizo. Alguém aí, eu disse que ia ter uma frase para ele, é essa aqui. O universo não está punindo, abençoando vocês, está respondendo à atitude vibracional que você está emitindo. O que é isso? Qual lei está representada ali, nessa frase? Sim. Qual é o nome mais universal da causa e efeito? Que nós vimos ontem. Lei do livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então eu seja livre para colher a consequência. Aí sim a semeadura é livre, a colheita é obrigatório, causa e efeito, tá? E aqui, ó, o universo tira o não daqui, o que é que fica? Está punindo vocês. Esse é o mal das religiões, tá? Não está punindo. Essa é a bênção da espiritualidade. Isso aqui tudo que vão ver agora, essa sequência que eu vou passar rápido, é do Teilhard de Chardin, um sacerdote católico. A religião se apega a um código. A espiritualidade busca o que de sagrado há em todos os livros. O que é sagrado? Que me traz para o eixo da percepção, que me deixa bem com a comunidade, serve para mim. As religiões são muitas, a espiritualidade, olha aqui, é só uma. Por quê, gente? A espiritualidade é coletiva? Sim ou não? Não, é individual. A manifestação é coletiva. Nós aqui, se estamos nos sentindo bem, é porque nós estamos vibrando na mesma vibe, como diz a gurizada aí, né? A religião é para quem necessita de bengala. A espiritualidade é para quem presta atenção na sua consciência, voz interior. Gente, por favor,
Muitos de nós ainda precisamos de apoio, precisamos de respostas. As psicoterapias estão aí para demonstrar as pessoas que ainda estão perdidas na vida. Abençoados os que já se encontraram, abençoados os que podem ajudar, os que ainda estão perdidos. A religião tem hierarquia piramidal, né? Tem uma cúpula diretiva lá e manda ordens para baixo. Quem é que está aqui embaixo? Os fiéis. E aqui estão os que se alimentam dos fiéis. A espiritualidade é circular. A religião adormece, porque eu tenho que cumprir determinadas coisas e deu. A mente fica fechada. A espiritualidade, a mente fica aberta. Agora, cuidado para não abrir demais, né? O suficiente. Então, adormece, eu não sei quem eu sou. Alguém tem que me dizer. Eu sei exatamente quem eu sou. Então, eu digo para mim quem eu sou. E aí, inclusive, eu compartilho. Quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Então, esse respeito, porque nós temos a bênção de participarmos da turma pioneira da nova humanidade. Todos nós, como disse a Marlene, somos índigos. Claro que ela não falou, aquela turma da música clássica, os filósofos gregos, Hermes Trismegisto talvez tenha sido o primeiro índico na face da Terra e construiu essa oportunidade que nós estamos vivenciando hoje. O avanço espantoso do conhecimento na verdade, irá criar renascimento espiritual. Por que renascimento? Como é que as comunidades nativas viviam antes de chegar os colonizadores e os catequistas? Eles tinham religião, né? E aí? Alguém vivia em pecado, se sentia culpado? Ou todo mundo vivia em completa harmonia com o seu meio? Aí vem a religião, estraga com tudo. A nossa comunidade aí das missões, né? Que era para ser um estado perfeito, aí uma das exceções da religião. Vem os donos do poder, acaba com tudo. O Paraguai era para ser uma Suíça da América Latina, graças aos jesuítas. Vem o poder, acaba com... Então tem umas experiências religiosas que dariam certo, porque eram espiritualizadas, não dogmatizadas. Tá, esse outro slide é só uma outra representação daquele conceito do Tesla, tá? Ó, energia, consciência, frequência de onda, se eu estou relaxado, aparece a vibração, bem-estar ou mal-estar. As 8 ferramentas para refletir, fazer meditação calma, ouvir, história, ou seja, uma cena para analisar, convivência, celebração, consolação, visão, journaling, jornada. Tá? Aqui que nós temos que ter um cuidado. A gente precisa ser consolado? Precisa? Sim ou não? Não! Se a gente precisa ser consolado, é porque eu não sei ainda. Então, assim, ó, precisa enquanto eu não sei caminhar com as minhas próprias pernas. Depois que eu aprendi, não precisa mais. Tá? Então, é o único ali que a gente tem que ter cuidado. Ó, isso é um exercício espiritual verdadeiro, que é a meditação. Então, eu me sinto pertencendo ao todo. E aqui esse slide mostrando numa tomografia, né, antes da meditação, depois
Aqui as cores, porque é os códigos da tomografia. Isso aqui tudo é agitação mental, é aquelas frequências elevadíssimas. Olha aqui como reharmoniza tudo. Tá? Olha aqui o lobo frontal, né, que é onde a gente calcula as probabilidades, aquela neurose de 1001 ideia. Olha com uma calma. O parietal aqui, né, audição, linguagem. E o occipital aqui, onde eu fecho a visão para o exterior e abro para o interior. Evolução. Quando os investigadores sentiram gratidão, amor e estima, o DNA respondeu relaxando os filamentos. Isso é uma experiência que foi feita, gente. Eu não vou falar por causa do nosso tempo. Mas eles foram levando aquele DNA que foi coletado de uma pessoa para longe do laboratório e mandaram ele ter pensamentos ruins. Mexia de um jeito com o DNA. Pensamentos bons, mexia de outro. Aí quando eles chegaram em 80 quilômetros, pararam, né? Para ver que a energia não tem limite. Não tem limite. Então está aqui, nós somos apenas energia em diferentes estados de condensação, desde a mais sutil, espiritualidade, até a mais densa, corpo físico. A experiência da dupla fenda é só para quem não esteve ontem, né? Não vou explicar mais. A dupla fenda é o seguinte: alguém conversa conosco, a informação entra pelos olhos ou pelos ouvidos e mexe conosco, e aí provoca um redemoinho dentro da nossa cabeça. Então, para ver que a física quântica está presente na nossa vida. Então, silêncio obsequioso, conspiração pelo silêncio, por exemplo. Tá? É a experiência mais fundamental da física quântica, foi o Einstein que fez. Aqui só outra representação, né? O iceberg das religiões. O amor aqui em cima e olha tudo que está lá embaixo. O que é esse amor aqui? É o amor verdadeiro ou é o amor ideológico? O discurso sobre o amor. Porque aqui está a vivência. Tá? Gente, revisemos. Eu estou sempre revisando as minhas crenças. Está me ajudando? Permaneça. Não está ajudando mais amorosamente? Tchau para ti, obrigado. Foi bom enquanto durou. E coloque, a gente precisa ter crenças, ou seja, que são balizadores, coisas que nos fazem avançar. Já era para reforçar, mas por falta do tempo, vamos adiante. Também vimos ontem, aonde está a espiritualidade aqui? Aqui e aqui. Tudo mais é consequência da religiosidade. Cinturão zodiacal. Estamos presos aqui dentro. Tá? Uma pena o tempo. O slide que o Giancarlo passou, né? Uma outra representação do cinturão zodiacal, mas aqui com a libertação. Fluxograma evolutivo. Então nós temos uma espiritualidade infantil, juvenil ou adulta. A base da infantil, o Antigo Testamento, o grande avatar, o Moisés. Olho por olho, dente por dente. Espiritualidade juvenil, a base, o Novo Testamento, avatar, Jesus ou Cristo. Eu uso sempre assim, Jesus ou Cristo, porque Jesus é o filho de Maria e José. Cristo é a consciência de altíssima evolução que veio nos ensinar. Espiritualidade adulta, base, o eu superior e o self. O avatar, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A consciência que percebe a santidade é um olhar harmônico sobre o que está acontecendo.
e um posicionamento da mesma forma. Nós iniciamos na espiritualidade no conhecimento, vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos decidindo, vamos servindo, e aí tudo dá certo. Por isso os propósitos evolutivos: conhecer, crescer e mudar. A consciência é a base de todo ser. Quando eu tenho espiritualidade, eu mando em mim. Quando eu tenho religiosidade, o acaso manda em mim. E é isso o Jung disse que é o destino. Consciência é nossa essência espiritual. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Infinito e ilimitado. É isso que nós somos. Mas as nossas crenças nos tornam finitos e limitados. E isso é que gera todo o sofrimento. A espiritualidade implica na existência de múltiplas dimensões. Que droga. Questão do tempo. Oi? O cinturão de fótons, gente. É aí que a espiritualidade acontece. Por isso que a gente está podendo falar assim, é pelo cinturão de fóton que todos os avatares vieram para nós. É pelo cinturão de fótons que nós estamos expandindo a consciência. É pelo cinturão de fótons que veio a percepção das crianças índigos, dos seres índigos, vamos dizer assim, não é só criança. Seres índigos, seres cristais, seres diamantes. Eu quero falar ainda agora, e se não der mais eu termino, mas eu preciso dizer para vocês as 5 dimensões nas quais nós vivemos. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão que o Luciano falou, o reino mineral, o reino animal e o reino vegetal e animal que nos constituem. O que é a quarta dimensão? Que bom que tem 10 minutos ainda. A quarta dimensão é a consciência, que é a ponte para a quinta dimensão. Quem é a quinta dimensão? É o espaço extrafísico. E nós temos a quinta superior e inferior. Então é na quinta dimensão que está o mundo dos desencarnados. Está o mundo dos avatares. Na quinta dimensão inferior estão todos os seres que desencarnaram em que condição? De riqueza ou de pobreza espiritual? Riqueza no quinto inferior? Não, estou falando inferior, superior sim. Então as pessoas que morreram ou crentes religiosos ou ateus, e aí onde está o que o kardecismo chama de umbral. Por isso ele está muito próximo de nós. Por isso muitas vezes a gente sente angústia, sente medo, sente um monte de coisa. É essa presença desses seres, que inclusive ficaram presos na dobra do tempo, né, e que são utilizados pela Quimbanda, por exemplo, para fazer os trabalhos de magia negra deles, para jogar aquela pessoa, aquele campo informacional em cima da gente. E os amparadores, as caravanas, mas nós, quando saímos do corpo durante o sono, vamos para essa região por 2 razões. Ou para ajudar, ou para resolver questões afetivas mal resolvidas, especialmente na sexualidade. Então, toda vez que a gente acorda muito cansado de manhã, a gente estava nas regiões umbralinas, não como socorrista, mas como buscando compensações. É o que se chama sexo no plano astral. Aí estão todas as cidades, de todas as comunidades religiosas. Não sei se eu vou falar novidade, que às vezes a gente passa por lá numa comunidade de evangélico, eles continuam pregando do mesmo jeito que aqui.
E assim todas as outras. Aí, à medida que nós vamos subindo para a quinta superior, vai clareando tudo, vão estando lá já, aqui na inferior, na parte superior da inferior, estão os hospitais extrafísicos, onde a gente manda ectoplasma para ajudar a recuperar a consciência. Um pouco mais acima já estão as escolas de aprendizado, né? E a partir daí estão onde eu acho que todos nós estamos querendo ir para lá, onde a gente fica mais tranquilo, mais em paz, entende logo porque não está mais aqui, porque todos os que estão aqui embaixo não querem ir embora, e olha o sufoco, por isso o poder da oração. A gente tem que fazer as orações de proteção, São Miguel Arcanjo que nos proteja com a sua espada de fogo. Mas se a gente está em paz, não tem perigo, a gente vai sempre para cima, e nós vamos lá para sermos socorristas, para darmos aula ou para assistirmos aula. Tá? Eu fiz uma vez uma palestra estou cansado. Campinas, que eu tive uma grande mestra lá, que me ajudou a mudar a minha maneira de pensar, sair da religiosidade para a espiritualidade, e era numa escola. E uma turma, na hora da palestra, não tinha aula. Não dava para falar. Até que alguém foi lá, pediu, levar as pessoas para a aula, aí eu consegui falar. Mas quando eu terminei de falar, eu completamente cru, eu quase não conseguia sair do lugar. De tão pesada que estavam as minhas pernas. Tá bom, fomos para casa, eu ia lá várias vezes estudar com ela. Na manhã seguinte, ela me disse, porque ela é uma vidente fantástica. Diz, Dalma, eu entendi o que aconteceu. Quando tu foi fazer a palestra, os perturbadores não queriam que tu falasse. E os amparadores trouxeram um monte de gente para ouvir o que tu ia dizer, que era sobre espiritualidade a palestra. E aí eu via 3, 4 pessoas que tinham encarnado ao redor, assim, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquele outro. Então isso tudo criou esse mal-estar lá. Logo que eu comecei a atuar como psicanalista, eu saía do consultório de arrasto, porque eu abria demais as minhas defesas. Então, por favor, gente, lembrem disso. A quinta dimensão é do mundo espiritual, ou seja, onde a nossa consciência transita, vai e volta, onde nós ajudamos, e eu acho que todos nós mais ajudamos do que buscamos informação. E por isso o poder de uma oração de proteção antes de dormir. Eu passo para os meus pacientes, vou passar para vocês se vocês aceitarem. Não autorizo nada nem ninguém, nem encarnados nem desencarnados, a invadir meu espaço sagrado durante o meu sono. Em nome de Jesus, Maria e José, e sob a proteção da espada poderosa do Arcanjo Miguel. Não, isso é bom antes de dormir. E obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. O que eu fiz está feito. O que eu não fiz, amanhã eu dou um jeito. Amanhã, quando a gente acorda, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Vai ser o melhor dia da minha vida. Não precisa fazer mais nada. Mas se quiser ainda algumas outras orações, imaginar o ovo áurico, azul claro brilhante por dentro, rosa claro brilhante por fora, tá? Então aqui, ó, que os avatares, os seres de luz nos ajudam, que vêm das Pleiades, e no cinturão, opa, que tinha de coisa para passar. Eu não sei onde é que ficou, me perdi. Vocês viram o cinturão zodiacal, é onde nós estamos. E isso é a antiga aliança, a aliança das religiões. Agora nós estamos indo para a nova aliança, fora do cinturão zodiacal. O portal de saída, cinturão de fotos. Então, dirigir todas as nossas orações para aqui. E aqui sempre tem gente para nos ajudar. Nós somos uma catedral. Ó,
que uma representação energética, e aqui eu consegui, não é bem o que eu queria, mas aqui está a nave, aqui está o altar e aqui está o sacrário. O sacrário é a pineal, o altar está aqui no coração, mas é nos lobos pré-frontais. E a nave é o corpo físico. Então, vós sois templos de quem? Do Espírito Santo. Então vejam, gente, que nós não somos qualquer porcaria, não. Nós somos filho da divindade, pai e mãe. Se a gente se fortalecer nisso, nunca mais vamos nos sentir sós, abandonados, perdidos, sem rumo, sem direção. Eu gostei muito desse slide, né? Aqui está a sabedoria. Conhecer, crescer e mudar. Essa aqui a Conceição me passou, e aí eu termino, e eu quero muito, isso aqui é outro esquema de libertação, tá? Fluxograma para viver a vida em plenitude e entender as consequências das decisões e atos, entenderam? Primeiro é a decisão, depois é o ato. A gente inverte tudo para se vitimizar. Primeiro passo, entender que as queixas são inúteis e uma rebelião contra o processo evolutivo. Vitimização. Segundo passo, entender que as experiências já vividas, ou aprender ou sofrer. Aprender, responsabilidade. Sofrer, culpa. Vitimização de novo. Terceiro passo, entender que as experiências do agora são inevitáveis. Não adianta, estamos aqui hoje, vamos para casa, começa a rotina de casa, amanhã a bênção, né? Espero que todo mundo abençoe a segunda-feira, e não só a sexta-feira, né? A turma do caneco, né? Mas abençoar por gratidão, porque aí o fim de semana também é merecimento, porque a turma que abençoa a sexta-feira, amaldiçoa a segunda-feira. O que abençoa a segunda-feira, abençoa a sexta-feira. Ó, quarto passo. Então, não adianta, gente, a vida vai continuar. Espero que a partir de agora, mais leve para nós. Entender que é possível refluxogramar, isso é a misericórdia divina em nós, gente. As experiências futuras e aprender a administrar os impulsos, entendeu? Sentir e agir, principalmente esse, né? Que podem gerar novas experiências dolorosas para si, para os outros, no presente e no futuro. Que a luz divina esteja sempre conosco.